Bom dia a todos, bom dia Tiago, Geraldo, Caio, Vivian, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo com vocês? Obrigado pelo convite. Bom dia, obrigado pelo convite também. Eu que agradeço de vocês terem aceitado aí o nosso convite. Esse tema de EPC é um tema que a gente já quer trazer há bastante tempo e a gente está muito feliz com a presença de vocês, porque a gente sabe que vocês têm muita experiência e vão poder agregar muito aí em conhecimento para nós, tá? Ótimo, vai ser um prazer. Eu vou começar pelo Caio. Eu e o Caio, a gente teve a oportunidade de trabalhar em diversos projetos rooftop, né? Foi uma grande honra para nós aqui. Mas, Caio, me conta um pouco sobre a Compass, quem é a Compass? Quem é o Caio também, né? Quem é o Caio? Verdade. Tá joia. Bom, vamos lá. Bom, minha carreira se desenvolveu toda na área de projeto de engenharia e principalmente construção de grandes projetos, grandes EPCs. Então, trabalhei pelo mundo afora em vários projetos de grande porte e essa experiência nessa modalidade de contratação, principalmente, fez a gente montar essa empresa nesse desenho, que a gente considera que para o cliente ter um EPCista, alguém responsável por toda a fase, desde o início até a conclusão, manutenção, operação, fornecendo todas as garantias para essa modalidade, principalmente de produção, de geração de energia renovável, se enquadra muito bem. Então, a gente definiu por esse modelo de negócio. Então, a gente tem um modelo bastante bem definido, com muita experiência por trás, de pessoas em todos os níveis, né, desde a execução de campo até o desenvolvimento do projeto, o suprimento, a cadeia do global sourcing, deve se conhecer dessa maneira. Então, isso tudo nos trouxe aqui uma grande experiência para a gente começar a carreira da Compass, a história da Compass, com esse desenho de negócio. A gente é uma empresa que investe em mercado de energias renováveis. Todos os nossos projetos são feitos com investimento próprio, 100%. Também nenhum projeto foi feito através de financiamento bancário ou com capital do cliente. Então, é um desenho de negócio diferente, existem várias modalidades de se fazer negócio. A gente gosta desse modelo de negócios, então a gente vem desenvolvendo, vem crescendo de uma maneira bastante estruturada e orgânica, e com um nível de organização muito alto, para poder trabalhar com esse tipo de capital, é uma coisa bastante complexa, né? Então, isso tudo torna uma empresa bastante séria, bastante sólida, e para projetos de longo prazo, como é que a gente vai dizer aqui hoje, né? Sempre que a gente fala no sistema fotovoltaico, a gente pensa, claro que tem resultados imediatos, mas são projetos de uma vida útil muito longa, então é preciso que você encare esses projetos como projetos de longo prazo. Perfeito. Geraldo, a gente conversou um pouquinho por telefone na semana passada, você me enriqueceu bastante de informação, né, sobre como é o modelo de negócio de EPC, e eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, sobre a GLD Engenharia. Bom, obrigado pelo convite, né? Prazer falar com todos. Bom, eu estou há 34, 35 anos no mercado industrial, né? Trabalhando sempre em infraestrutura, papel e celulose, mineração, óleo e gás, né? Trabalhando sempre em obras de construção em grandes construtoras, né? E, em paralelo a isso, eu tinha já a GLD, existe acho que há 15 anos, né? E em 2015, no primeiro leilão, eu comecei a me interessar por fotovoltaico, também um pouco até eólico, mas sempre no foco da execução, né? Sempre construção, que é o meu ramo de atividade a vida toda, né? E, logicamente, como gestor, a gente gestionava plantas em EPC, grandes obras de infraestrutura hidrelétrica grandes, né? Tive o prazer de participar coordenando a obra de Chiral, a última aí, na hidrelétrica. Enfim, aí nos deu condição de montar uma empresa sólida, organizada, uma empresa que presta serviço hoje para a GD,
mas também para GC. Começamos com GC, né? E em função disso gerou uma outra empresa da GLD, que mais do lado de energias renováveis, aquecimento solar, mais lado consultoria para os clientes, né? E a GLD Engenharia ficou mais na construção e no EPC mesmo, né? Num projetos grandes, né? Enfim, e a gente vem se relacionando no mercado, executando algumas obras, ou às vezes parte das obras, ou às vezes a construção total, né? Muito orçamento, enfim, vem participando aí ao longo desses últimos 3, 4 anos de uma forma até certo ponto intensa. Bacana, perfeito. E agora o Thiago, que é representante, né, da Solar Grid. Eu conheci a Solar Grid na minha primeira Intersolar em 2015. Eu lembro do stand super cheio, assim. Me conta um pouco sobre você, sobre a trajetória, né, de vocês, da Solar Grid. Claro, primeiro um prazer estar podendo falar aqui com vocês, essa oportunidade. Bom, a Solar Grid, vou começar por mim, eu sou engenheiro eletricista, então não tenho ainda a experiência toda que o Geraldo tem com cabelos brancos e que pode realmente nos munir de toda a informação que a gente precisa dos últimos 30 anos de engenharia, mas eu sou engenheiro eletricista, minha especialização foi gerenciamento de energia, então eu trabalhei com isso há alguns anos, com eficiência energética para grandes projetos, e a Solar Grid, ela foi fundada em 2014, e realmente quando estava começando o mercado de geração distribuída. Em 2015 a gente começou a ter os primeiros projetos rooftop, focados 100% em residencial. Nessa época, inclusive, a estratégia era 100% do cliente residencial e pequeno comércio. A gente se inspirava muito no modelo de negócio da SolarCity nos Estados Unidos. A gente chegou a ter 30% de market share, a gente chegou a ser a maior do Rio de Janeiro. Só que o mercado residencial, ele infelizmente acabou sendo muito pulverizado, né? Então a gente teve uma entrada muito grande de muitos competidores e como a gente era uma empresa com um corpo de engenharia grande, um corpo de instalação grande, um corpo financeiro pesado, a gente começou a entender que seria interessante migrar para o mercado de usinas de alto consumo remoto. A gente fez essa migração tem mais ou menos 3 anos. A primeiro desses projetos foi um projeto de rooftop de 1,2 mega em telhado aqui no Rio. E a partir daí a gente começou a entrar nas concorrências privadas. Já instalamos em torno de 25, 30 mega de usinas de alto consumo remoto, sempre focado em GD. Atualmente a Solar Grid tem um foco 100% em GD. A gente tem um draft de sempre trabalhar com o que tiver de novidade, é claro que comprovada a eficiência e o retorno financeiro, mas a gente tem um draft de trabalhar sempre com o que tiver de mais novo de tecnologia no mercado. Então a gente foi a primeira empresa a ter uma usina de bifacial instalada no Brasil, em Minas. Essa usina já está rodando há mais ou menos um ano e pouco, salvo engano. E bom, é isso, a gente continua focado 100% em GD, com clientes privados, estamos com um backlog interessante para instalar esse ano, mas já algumas concorrentes que a gente venceu ao longo desse ano para o ano que vem, e estamos aí disposto para aprender e somar nesse mercado. A gente sempre fala que esse mercado é tão grande, tem tanta oportunidade, você não está brigando com ninguém, você está sempre somando, você está sempre se juntando com outras empresas parceiras para trocar conhecimento e poder crescer nesse mercado. Então, resumidamente, bacana. Essa é a nossa história. Boa visão. Caio, se você puder falar um pouco para a gente quais são os maiores desafios e as oportunidades desse modelo de negócio, né, de EPC? Olha, na verdade, o mercado fotovoltaico como um todo, como você acabou de mencionar aí, no Brasil tem um potencial enorme. Então, os desafios são praticamente empreender no Brasil, sempre é um desafio, né? É um cenário bastante específico aqui no Brasil, a gente tem um modelo de negócio, de cliente bastante específico, então os desafios são você conseguir crescer realmente, se distanciar e ter um porte que você consiga suportar as crises, as oscilações de mercado que ocorrem de tempo em tempo.
Mas as oportunidades são enormes, né? A gente tem uma capacidade, tanto um potencial tão grande e tão pouco desenvolvido, e como o Thiago acabou de mencionar, não existe alguém tirar uma parte do mercado, desculpa, de outra empresa. São empresas que estão ajudando o mercado a se desenvolver. O mercado está engatinhando, está muito no começo. O crescimento é muito grande, é exponencial, porém ainda é incipiente, é pequeno. E essas boas práticas, esses bons projetos, essas boas empresas que vão se destacando no mercado, que vão apresentando grandes projetos, com padrão de qualidade e de execução, de longo prazo, de duração, de qualidade, com foco nisso, em tecnologia, em performance. Isso tudo vai ajudando o mercado a se desenvolver de uma maneira sustentável. Então, acredito que o mercado no Brasil vai muito por esse caminho, né? A gente precisa dar o exemplo, fazer grandes projetos, bons projetos, não só grande porte, eu digo, mas ter volume, conseguir chegar, alcançar todos os clientes, dar oportunidade, dar soluções, não só técnicas como financeiras, para o cliente conseguir ir por esse caminho, a gente conseguir aumentar a matriz energética brasileira, cooperar com a sociedade de uma maneira muito direta, formar pessoas, tudo é nossa missão aí. Quando você trabalha como EPCista, você tem toda a cadeia produtiva sobre seu domínio, são áreas de conhecimento muito específicas que você tem que saber coordenar bem, você conseguir entregar resultados melhores, né? Reduzir prazo, aumentar a garantia do cliente, melhorar a segurança, e esse que é o desafio de todo EPCista em seus negócios, do meu ponto de vista. Sim. Geraldo, a gente teve a oportunidade, né, de se falar na semana passada, e até puxando um gancho do que o Caio falou agora sobre amadurecimento do mercado, como que você vê a questão de vender para o cliente final, ou investidor, né, esse valor agregado, visto que o mercado ainda compara preço por watt, né? Está mutado o seu microfone. Deixa eu ver aqui. Opa. Se você quiser ir respondendo, Thiago, aí depois o Geraldo pode complementar também. Tá, desculpa, você pode repetir a pergunta, então? Puxando um gancho do que o Caio falou sobre amadurecimento de mercado, a gente sabe ainda que tem um longo caminho a ser percorrido. E em relação ao EPC, assim, a questão de construir mesmo o CAPEX do projeto, toda a estrutura desse projeto é muito importante. E quando a gente vai comparar orçamentos, ainda a gente vê que o mercado compara esse preço por watt. E não é bem assim que se faz a conta, né? Então, fala um pouco para a gente sobre a sua visão sobre isso. Bom, primeiro eu entendo que o mercado ainda está, que nem o Caio disse muito bem, ainda está começando a criar um amadurecimento em relação ao fotovoltaico e ainda não começou a olhar ele como uma fonte de energia como todas as outras. Então, acho que o primeiro passo para a gente poder nivelar um EPC, você tem que ter um alinhamento de escopo. Então, não adianta a gente olhar reais por watt, vamos supor, vou vender uma usina de 5 mega por X reais por watt. Maravilha, mas a gente tem que realmente se importar o quanto ela vai gerar. Então, a gente tem que evoluir para esse reais por megawatt-hora. Então, se você está prometendo vender uma usina de 5 mega na região XYZ, ela vai gerar um valor. Se o teu concorrente está oferecendo a mesma usina com um valor mais barato, com a mesma energia, então, sinal de que realmente ele é mais eficiente do ponto de vista dele. E é claro que tem todas as outras variáveis que o Caio está falando, que a gente tem que estar atento se esse outro concorrente ele faz as medidas de segurança como tem que ser feitas, se ele está cumprindo as normas exigidas pelo Brasil, que é uma quantidade de normas realmente grande que a gente tem que estar atento, se ele está fazendo todos os licenciamentos ambientais como tem que ser, como é que ele está se relacionando com a concessionária, falando da nossa parte de GD. O desafio acaba sendo muito o acesso. Então, você vender um projeto de GD em EPC tirando a conexão, ele tem um valor. A partir do momento que você adiciona a conexão, ele toma outro valor, porque o risco é muito maior. A partir do momento que você fala sobre você iniciar a campanha de entendimento de uma área,
Então, você fazia a parte de sondagens, você fazia todo o estudo do solo, você fazia o estudo de topografia, você fazia o estudo de drenagem. Isso tudo, ele acaba tendo uma diferença no preço do EPC. É claro que se a gente pegar uma área totalmente desenvolvida, onde o cliente fala, olha, eu já tenho a conexão, toma aqui todo o desenvolvimento da área, a parte ambiental está comigo, toma a topografia, toma o solo, toma isso, toma aquilo, é claro que o meu valor de EPC ele vai não ser significantemente reduzido, mas ele vai ter uma redução porque toda a minha parte de estudo preliminar, de entendimento daquela área, ele vai ser superado. Então, sempre que a gente entra numa concorrência de algum cliente e começa a ser discutido preço, pelo menos a primeira coisa que o nosso departamento comercial fala, tudo bem, vamos alinhar escopo? Qual o alinhamento do escopo? O que cada um está fazendo? Qual tipo de equipamento você está trabalhando? Qual tipo de mão de obra você está usando? E aí sim, tudo bem. A partir do momento que você tem um escopo alinhado, aí é a estratégia de cada EPCista conseguir ser o mais eficiente possível. Mas acho que o primeiro ponto é alinhamento de escopo, e quando eu falo alinhamento de escopo, inclusive entrega de energia, porque é bem fácil você construir uma usina de 5 mega e ela gerar muito menos do que uma outra usina de 5 mega. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Geraldo, se você quiser complementar, acho que o seu microfone está aberto. Sim, o que o Thiago falou, eu acredito, teria muito pouco a acrescentar, concordo muito com isso, também com o Caio disse. Eu tenho encontrado hoje muita dificuldade no mercado, já há alguns anos, né, em função de que hoje o cliente às vezes pergunta, olha, quanto você está cobrando no bate-pico? Né? E volta, né, a dizer, às vezes o bate-pico dele está lá incluído cerca, está incluído águas fluviais, isso depende muito de terreno, né? Às vezes o terreno dele é propício ao norte, quando você está com estrutura fixa, né? E às vezes não é, então você tem um outro tipo de gasto para poder gerar. Então eu vejo algumas incongruências que o mercado... E a falta de hoje pede um orçamento para você fazer em EPC, às vezes o cliente quer que você orce isso em uma semana, né? Mas você tem que fazer um monte de análises, né? Ou às vezes 30 dias é pouco para as análises que você precisa, né? Então, pela rapidez que o cliente normalmente exige, estou dizendo sempre em GD, né? E nunca em empresas que geram energia, vendem energia, comercializam energia, porque são empresas mais estruturadas, né? Mas as outras empresas que às vezes os investidores querem investir, eles, assim, a pergunta é tão simples que parece que ele não está fazendo um empreendimento, uma fábrica de geração de energia. E para durar 25, 30 anos, muito bem feito, vai durar até mais, né, com manutenções corretas. Então, isso gera uma desimportância com o projeto básico, a estruturação. Às vezes ele faz um inversor só, você divide vários inversores porque ele vai vender energia, então você toma esse cuidado de fazer uma manutenção seguida, ele não quer pensar nisso, né? Quando você pergunta do comissionamento para ele, né? Comissionamento está frio, você faz tudo desligado, depois o comissionamento está quente, que você coloca em carga, que você vai fazer startup, parametrização, e vai. Quem vai fazer isso? Não, você faz. Tá bom, mas quem vai operar depois? Não sei ainda, né? Então, assim, umas perguntas que, para a gente que é profissional da área de construção, né, isso meio que ofende os ouvidos, né? E você fica muito preocupado da continuidade desse projeto, da qualidade desse projeto, né? Então, às vezes, eu comentei até com você outro dia, eu perco bastante concorrência, sabe? Mas normalmente, às vezes, eu perco uma boa parte disso retorna depois, me botando para arrumar certas usinas, né? Então, isso, é lógico, o nosso foco sempre foi construção, mas a gente, logicamente, engenheira tudo isso para o cliente, para, às vezes, por uma necessidade dele, né? Às vezes ele quer que você forneça tudo, às vezes a gente faz parceria com outras empresas. Aí sim, você tem, às vezes, isso dá muito melhores frutos por conta de que o cliente está mais calmo, está mais suscetível a ver outros lados, né? E não preço, porque hoje a busca é CAPEX, né? Mas às vezes o CAPEX dele, o OPEX dele vai ficar um absurdo.
né? E eu vejo, às vezes, até em obras grandes, IGC, né? Você falando aí em mais de 100 mil placas, modos solares, que o pessoal não vê como vai fazer manutenção disso. Às vezes em lugares inóspitos, que não tem água, lugares no sertão, aí norte de Minas, ou Bahia, oeste da Bahia, ou Piauí mesmo, que você não tem como você obter água facilmente para você lavar a moto, né? Então, às vezes você vê a forma de lavar, inclusive, quer dizer, então existe um monte Detalhes, de né? condições que isso, na hora de fazer o orçamento, como o Tiago estava dizendo, é muito difícil falar em bate-pico, né? Sim. Hoje a gente tem uma séria dificuldade, porque eu acho que o grande caminho para todos nós seria meio que ensinar, né, ou orientar o mercado a comprar, a consultar da gente, né? Que eu acho que consegue equiparar muito as coisas, né? Várias empresas, por exemplo, na listagem de documentos entregáveis de engenharia, ele não pede manual de operação, né? Então, É a muito delicado. logística de recebimento de equipamentos, por exemplo, né? Não checa o material que você comprou, que alguém comprou, que te entregou, né? Então, E cabos, planos de corte de cabos, quer dizer, há emendas de cabos aí, sem fazer uma moflagem, uma correta emenda. Então, existem algumas negligências que acabam não gerando, como o Tiago falou, às vezes, plantas, não, a gente é chamado para ver plantas, às vezes, que não está gerando aquilo que foi prometido no projeto, né? E até essa questão de comparação, né, de pico, enfim, até, Caio, eu queria que você falasse para mim como que funciona, né, o processo da escolha de produtos e parceiros, porque isso conta bastante ponto, mas puxando um pouco do gancho do que o Geraldo falou, eu acho que quanto melhor o parceiro que você escolher, menos custo você vai ter no OPEX, né? Com certeza. Realmente é um grande desafio, né? O mercado brasileiro, especificamente, passa por uma fase de transição, no meu ponto de vista, né? No passado, a gente olhava muito qualidade, né? A gente olhava muito isso. Depois virou muito por menor custo. E agora já está mudando um pouco mais, o mercado vai amadurecendo, sim, e a gente já vê isso mais uma experiência mais completa com o cliente. A gente, na Compass, por sermos investidores, né, em energias renováveis, a gente define o escopo do nosso projeto. Então, para nós, a gente tem uma facilidade nesse aspecto, né? Quando a gente tem um projeto, nós escolhemos os melhores equipamentos que existem a nível mundial. Inclusive, as soluções que não existem no Brasil, a gente busca, como a gente conseguiu fazer parceria com a K2, de equipamentos que não existem no Brasil, porque não tem demanda efetivamente. Você tem um mercado se desenvolvendo, muitas empresas muito pulverizadas, como o Thiago falou, tentando fazer de uma maneira mais abrasileirada, né, sem documentação, sem cálculo para nada, né? Você pega um material, por exemplo, da K2 Systems, que a gente tem trabalhado exclusivamente com eles, é muito complexo, muito rico, muito cheio de detalhes e, contudo, muito transparente. Você não consegue efetivamente trabalhar de uma maneira incorreta, né? Todo projeto passa por uma análise, todos os cálculos estão em cima das normas vigentes aqui no Brasil, e você vê a qualidade do material e a segurança que isso passa, principalmente para quem vai fazer a operação. Todos os nossos projetos são com operação. Então, o nosso custo é sempre analisado a longo prazo. Então, a gente tem não temos esse grande problema de ter que trabalhar, às vezes, com material ou ser obrigado pelo cliente a trabalhar com material menos adequado. Nós conseguimos definir bem o escopo. Então, hoje, 100% das nossas usinas são com SolarEdge e com K2 Systems e com cabos Prysmian e com todos os componentes que eu trabalho há anos na área de construção. Eu sei que vai ter problema daqui 5, 6, 7, 8 anos. Então é importante que a gente olhe bem, avalie bem os parceiros, são parcerias de longo prazo, que te dão um suporte, fazem a logística reversa de equipamentos, todos eles estão sujeitos a falhas, falha humana, inclusive, e tem falha de fabricação também. Quando você vê a parceria de longo prazo, essas empresas te dão um suporte, são empresas líderes no mercado mundial. Não é à toa. Todos os mercados começaram de alguma maneira e todas essas despontam
como as líderes que fornecem soluções de qualidade, a gente sempre está buscando esse caminho. Então, a gente tenta entregar para o nosso cliente o melhor produto disponível a nível mundial. Claro que a gente tem as limitações do Brasil, tanto em termos de construção e montagem industrial, quanto da montagem eletromecânica, quanto dos componentes em si, em termos de garantias e certificações. Então, a gente tem um pouco menos de problema na definição do escopo, porque é um escopo 100% próprio. Bacana. Mas eu vejo isso como um grande desafio para o mercado como um todo, para participar de concorrência, principalmente para pessoas físicas, que não têm geralmente o conhecimento suficiente, vai olhar só a questão do número, só o quilowatt, e acha que é uma instalação, o cara compra na loja de esquina um módulo e coloca lá em cima e está funcionando. É assim, é uma usina, o cara não entende, é uma usina fotovoltaica, né? Por mais que o conceito seja simples, não tenha partes móveis, passa segurança para o cliente, isso é uma coisa bastante segura, todo mundo, até vou fazer uma comparação, qualquer um na esquina vai dizer assim, eu consigo montar para você, isso aqui é simples, liga aqui, coloca aqui no bocal da lâmpada, está funcionando. É assim, aí quem tem um corpo de engenharia que está participando da definição das normas aqui no Brasil, muitas delas ainda são para fotovoltaico especificamente, estão em desenvolvimento. Todas essas pessoas estão preocupadas em nivelar. Então, quando essas normativas ficarem mais, aumentarem as exigências por questões de segurança mesmo, não é por questões, não são por outras questões, questões de segurança, que o mundo já passou por problemas de segurança no passado. Quando elas estiverem adequadas e as vistorias da concessionária garantirem que aquele projeto está realmente de acordo com todas elas, você vai ter realmente um mercado um pouco mais bem nivelado. Eu acho que esse problema somente custo vai reduzir um pouco. E todo acidente, todo problema que tiver com qualquer usina de qualquer empresa é ruim para todo o mercado, é ruim para todos os parceiros, para todo mundo. Nunca é positivo que tenhamos um acidente com seja um construtor X ou Y, é ruim para o mercado. Todo mundo perde, né? Todo mundo Todo perde. mundo perde. Inclusive, a gente vai ter um episódio sobre normas na próxima semana, vai estar bem imperdível. Partindo agora para uma pergunta que eu acho que eu gostaria de saber a visão de todos sobre isso, né? Como que estão andando os negócios nesse momento, né? Como que vocês acreditam que vai ser a retomada do mercado pós-coronavírus? Se você puder começar, Thiago. Bom, tem depende de onde a gente está olhando, né? Então, primeiro, na primeira onda, vamos dizer assim, que foi a onda que começou na China, o primeiro problema que a gente teve é que a produção de módulos da China começou a reduzir e por conta disso você começou a ter menos equipamento para trazer para cá. Então, alguns fornecedores locais, principalmente distribuidores, começaram a ter equipamento para conseguir fazer as distribuições propriamente ditas, principalmente no mercado residencial. Agora essa questão da China ela já está superada, a gente chegou a ter alguma coisa de overbooking há pouco tempo, porque realmente começou a sair muita produção, muita gente pedindo, começou a ficar um pouco cara essa questão de logística internacional, mas durou muito pouco tempo. Agora, pelo menos nas últimas cotações que a gente tem feito, a coisa já está mais organizada. A nossa maior preocupação por parte da SolarGrid no momento é porque a gente tem uma consciência muito tranquila em relação aos nossos funcionários. Então, qualquer tipo de obra, a gente vai fazer todas as medidas governamentais recomendadas, assim como todas as proteções possíveis, mas a gente está mais preocupado com logística, porque como a gente tem algumas obras espalhadas pelo Brasil, você tem algumas fronteiras fechadas, ou então você tem algumas dificuldades com alguns centros de distribuição por conta do coronavírus. Então eu entendo que num curto intervalo de tempo isso ainda é um problema, não algo que inviabilize o mercado, mas é uma questão que tem que tomar cuidado. Se você está prevendo um deslocamento de módulos de uma semana, eu recomendaria você colocar uma semana ou mais de fôlego para você poder trabalhar na tua obra. E eu acho que deu uma reduzida grande de movimentação, até porque o preço
foi obrigado a subir por conta do câmbio. Agora já está um pouco mais possível, mas até então a gente estava com um câmbio que chegou a quase R$6. Então, se a gente pensar que um sistema fotovoltaico, pelo menos 70% do capex dele, mais ou menos, a gente está falando em dólar, se você pensar em importar todos os componentes, inclusive tracker, transformadores, então, se a gente pensar tudo isso está sujeito ao câmbio, você teve um aumento do começo do ano, um dólar a R$4, para um dólar a 5,90 no meio do ano. Então, realmente, ficou pesado, não só para os EPCistas, como também para o cliente final, como a própria conta para fechar não ficou tão atrativa como sempre foi. Então, eu entendo que agora, com a redução do câmbio e com o mundo como um todo voltando a se movimentar, mesmo que devagar, a gente não tenha tantos problemas. A não ser essa questão de atenção especial com a logística e, é claro, com o bem-estar e a saúde e a segurança de todos os colaboradores envolvidos, sem dúvida alguma. Perfeito. Geraldo, Caio, vocês gostariam de complementar? Eu acredito que implementar projetos nesse momento, partir projetos principalmente em GD, eu vejo um pouco complicado por conta até do preço hoje de implantação, como o Thiago estava dizendo, né? As grandes obras, nós estamos sendo muito consultados em projetos de Mercado Livre, projetos grandes, projetos, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, nessa fase, né? Que até acaba aqui compondo um pouco mais do que a gente estava acostumado, né? Porque aqui nós sentimos um pouco a redução desses projetos, desses novos projetos, principalmente não para as empresas que geram energia e vendem, mas para o investidor particular, individual, né? Ou pequenas empresas, pequenos CNPJs que têm dinheiro para financiar ou pretendem financiar e começar a comercializar, né? Então, é um mercado ainda indefinido, né? E o investidor, logicamente, também ele está um pouco mais retraído para poder fazer esse aporte de dinheiro, né? Ele não sabe para que caminho vai seguir muito ainda, né? Muitos deles estavam usando o dinheiro na bolsa, quer dizer, então houve também um desequilíbrio, né? Então isso assusta um pouco e o investidor não gosta muito de sustos, né? Então isso acaba dificultando um pouco. E o dólar tem que abaixar um pouco, né? Se não abaixar um pouco, acaba mesmo que ficando um risco um pouco maior, como já está dizendo, né? Não fica tão atrativo, né? Bacana. Vivian, Eu quer complementar, Caio? eu complemento um pouquinho. Eu concordo com o que o Thiago e com o Geraldo disseram. Eu também enxergo esse problema muito grande para o mercado como um todo, não é nosso caso específico, mas a falta de crédito, né? Acredito que as instituições bancárias, que são responsáveis, principalmente pelo mercado de GD no telhado, vamos falar assim, são responsáveis por boa parcela dos projetos, tá? Eu já vi empresas como a Enel falando que nos negócios dela, que ela faz de pequenas instalações, que as instituições bancárias são responsáveis por 95% dos projetos dela. Então, a gente tem que ver isso, né? Eu acho que vai ter uma grande dificuldade do mercado crescer muito esse ano, como era previsto, né? Por mais que ainda o mercado no Brasil não seja muito grande, como a gente vinha falando, vai existir crescimento, sim, mas vai ficar bastante aquém. Então, enquanto o banco, as instituições financeiras não tiverem linhas ou não conseguirem liberar o crédito como vinha sendo liberado, eu acredito que está existindo uma certa dificuldade. Eu venho conversando com os distribuidores, eles me disseram que realmente não ficou tão simples mais, não tão rápido para conseguir crédito para qualquer tipo de financiamento. Então, isso vai impactar bastante no desenvolvimento do pós-Covid-19, né? Nós aqui sentimos mais na parte comercial mesmo, nosso modelo de negócio é um pouco diferente, e nesse momento fica complicado tratar de outros assuntos, a não ser saúde, né? Mas como a gente tem grandes projetos em execução, e é possível se trabalhar com segurança e com todas as medidas sanitárias, fazendo o acompanhamento com profissionais de saúde, de temperatura, de sintomas de qualquer tipo de doença, afastamos deixamos, né, na verdade, em duas residências, pessoas com idade acima de 60 anos, desde o início,
Não foi possível a gente conduzir esses projetos, e todos eles ainda estão em fase final de funcionamento. As concessionárias estão tendo dificuldade, talvez até por falta de equipamento. A gente tem conversado diretamente aí com o nosso caso mais Light. A gente tem um relacionamento muito próximo com a Light. Nós temos muitas pessoas lá dentro, inclusive a gente foi motivo de nossa última reunião com eles sobre isso, porque em alguns projetos já estão mandando notificações de que vai ficar parado até esse negócio passar. Está tentando contornar de alguma forma, mas é um problema que todo mundo vai sentir, toda a cadeia vai sentir. Ninguém está fora disso, de nenhum ramo de atividade. Então não tem como dizer que nós não sentimos, vamos sim, principalmente daqui a alguns meses, eu acho que a gente vai começar a ter realmente, sentir falta desse período que a gente perdeu agora, porque os processos comerciais são demorados, não é uma venda rápida. Sim. Então, o brasileiro está preparado para isso, né? A gente sabe que sempre vai ter dificuldade, eu acho que o brasileiro vai reagir muito rápido, o mercado vai retomar de uma maneira surpreendente, mas, de qualquer forma, o momento é esse, de preservar a caixa, de ter atenção, para a gente conseguir manter nossas pessoas, conseguir manter as famílias, conseguir manter, a gente forma a gente com escolas para formar pequenos jovens aprendizes, né? Então, a gente manter esses programas que são muito importantes para nós. A gente quer manter, isso é o mais importante, é manter nossa equipe exatamente e conseguir passar por esse momento de uma maneira bastante suave. Perfeito. Vivian, temos alguma pergunta? Você gostaria de fazer alguma pergunta, Martin? Só uma pergunta aí para o Caio, ele levantou aí dois assuntos bastante interessantes que eu acho que cabe a gente perguntar. Você estava comentando da sua relação bem próxima com a concessionária e também da relação próxima que vocês têm com distribuidores. Então, como que vocês se encaixam em toda essa cadeia? Vocês trabalham com grandes distribuidores ou o volume de vocês já é suficiente para vocês importarem sozinhos? Como que um EPCista geralmente se encaixa e como que ele lida também com a questão das concessionárias estarem entrando no mercado? Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso para finalizar. Ótimo. Como eu disse no começo, né, tem várias maneiras de se fazer negócio, né? Cada um pode ter um ponto de vista diferente. Eu, como trabalhei muitos anos com grandes projetos, eu tenho um ponto de vista que a gente deve incentivar o mercado local sempre que possível, tá? Então, eu prefiro sempre trabalhar com distribuidores locais. Não quero trabalhar com esses riscos cambiais. Claro que a gente, de uma maneira ou de outra, você fica impactado por isso, mas eu prefiro que esse escopo da cadeia de fornecimento seja feita por empresas que só fazem isso aqui no Brasil. Eu prefiro assim. Para casos específicos de projetos maiores, como a gente está fazendo com vocês, a gente faz importações sobre nossa demanda, porque não tem demanda para o Brasil ainda. A gente faz algo específico, muito pontual, fazemos as importações, mas, de maneira geral, gostamos que as empresas que estão nessa área tenham seu espaço. Não gostamos que essas empresas concorram com a gente em alguns projetos, a gente vê isso por aí, né? Alguns distribuidores querendo ser EPCistas ou montadores ou tudo, né? Isso não é interessante para o mercado, porque as pessoas têm sua importância em cada uma na cadeia de fornecimento da usina, do projeto final. Não só para solar ou para qualquer ramo de atividade. Então, a gente gosta de trabalhar assim. Eu não tenho interesse hoje de fazer estoque, não temos esse interesse específico, são pequenas coisas que a gente mantém em estoque. E todo equipamento que é produzido no Brasil, tudo que é possível ser feito aqui, claro que em termos de tecnologia, e principalmente por questões tributárias, né? A gente vê que hoje existe uma briga muito grande. O mercado nacional só não é mais competitivo por falta de incentivo fiscal, tributário, complexo. Então, o material vem de fora, como o Thiago falou, depende muito da produção de módulos e de inversores, principalmente, mas todos os demais componentes a gente dá preferência e tenta desenvolver no mercado nacional parcerias de longo prazo. A gente tenha sempre mais uma empresa, mais uma equipe trabalhando, gerando riqueza na sua região. A gente acha isso importante para a comunidade. Thiago, Geraldo, no escopo de vocês é parecido ou muda alguma coisa? Bom,
Vocês estão me ouvindo? Só porque travou um pouco para mim. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Legal. Sim. Bom, são alguns pontos, né? A gente tem duas estruturas dentro da SolarGrid, né? Tem uma estrutura que continua atendendo a parte residencial, que é através de uma franquia. Essa estrutura, ela está bem alinhada com essa filosofia que a própria Compass trabalha, que é através de um distribuidor, para não precisar ficar tão à mercê de todas as variáveis de mercado que você tem, sem contar a questão de volume e essas variáveis de logística internacional. Tem muitas variáveis que, quando você está focado no mercado de telhado, que é o caso da nossa franquia, a gente não... Você precisa de ter algum certo volume para começar a valer a pena você investir em todo esse processo de armazenamento e coisas do gênero. Agora, à frente de IGD, de construção de usinas de alto consumo remoto, a gente tem enfrentado alguns problemas do que a própria Vivian falou. É claro que uma concessionária de energia, ela é muito pesada, né? Então, na hora que a gente vai concorrer com uma concessionária num leilão privado, normalmente elas estão ali, mas o tempo delas de reação é um pouco mais lento. Porém, se você for enfrentar uma que ela queira realmente pegar na região onde ela está, pouco provável você conseguir ganhar, porque são capitais e verbas colocadas em outros lugares, vamos dizer assim. Então, isso é uma questão, mas não é algo que eu posso te dizer que, pelo menos a nossa experiência, tenha sido a gente perde para eles sempre, é injusto. Não posso falar isso. Normalmente, quando a gente entra em concorrência com eles, é justo. Em alguns casos a gente ganha, em outros casos a gente não ganha, mas eu acho que tem muito a ver com a estratégia mesmo de onde eles querem ter usina, onde eles não querem. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que respondendo a sua pergunta, Vivian, é em torno disso. Eu acho que em relação às concessionárias, isso é o ponto que eu vejo. Bom, no meu caso, concessionária, eu não tenho, assim, o embate sempre foi muito tranquilo, né? Aliás, às vezes sou consultado para construir para eles, né? Mas eu vejo o que o Caio disse sobre, às vezes, um distribuidor concorrer na construção, isso é um sério problema, né? Eu vejo isso como um sério problema, né? E muito difícil. E gera alguns problemas, assim, de ordem até de qualidade mesmo, né? Que acaba o distribuidor terceirizando para preços, para empresas muito menores, não muito bem constituídas, e que fazem ter uma certa... Se o cliente final não tem uma garantia boa, tá? E também gera uma lucratividade excessiva para o distribuidor, né? Mas uma cadeia toda descompensada. Quanto à compra de projetos, de materiais, a gente compra sempre por projetos específicos. Eu adoto muito o que o Caio fala aí, que a gente tenta, logicamente, desenvolver fornecedores locais. Fora algumas demandas que você não tem como evitar, né? E quando você traz em grande quantidade, né, no caso de módulo, inversor, para um projeto específico, isso acaba que você tem que trazer de fora, porque às vezes a conta não fecha, né? A limitação de valores de material, ele é muito sensível, né, dentro da cadeia, né? Então, normalmente, você não compensa muito recolocar preço em cima disso, né? Então, um negócio muito apertado, na verdade, você vai brigar lá do preço final, né? Versus aí que o Thiago disse no começo, uma falta de definição muito de escopo, né? Não é uma coisa ainda, na maioria, um cliente fazer um request for proposal, um RFP, para nivelar o nível de informação com todos e aí ter uma claridade na formação do preço, né? Então, mas eu acho o ponto mais difícil hoje misturar as condições. Da mesma forma, eu queria começar a vender material, né? Vou atrapalhar o distribuidor e vou ter uma outra forma de lucrar que eu possa atrapalhar, né? Mas eu vejo com sérios problemas. Tivemos problemas de grandes empresas aí no mercado, né? Fazendo isso, né? Eu te entrego todo montado, né? Porque daí eu já empurro meu material, né?
Então, mas isso, na minha parte, que afeta muito mais, que é a construção, o foco muito forte aqui na construção, né? Na qualidade de formação de equipe, né? Enfim, nós temos isso muito enraizado, quer dizer, da toda montagem, grandes montagens, pequena, a gente chega até a fazer vídeo ilustrativo para cada funcionário, como nós vamos montar antes, quer dizer, há uma sequência, um databook que você entrega para o cliente, com todas as medições que você fez, todos os passos, quer dizer, um histórico fácil de acompanhar depois da manutenção, né? E isso, às vezes, pelo distribuidor é negligenciado, né? Então, eu vejo, por exemplo, o pessoal fazendo... Eu já encontrei concorrentes grandes, né, com subempreiteiros fazendo vala, abrindo com enxadão, né, assim, fazendo compactação de vala, passando roda do trator em cima. Eu vejo isso todos os dias, né? Então, é difícil você competir com isso. É difícil você competir com isso, né? Nós fazemos todo conforme usando todas as normas, né? Profundidade de vala para colocar aterramento, né? Tem cliente que às vezes não sabe o que é SPDA, não sabe o que é um aterramento. A gente vê isso todos os dias, né? Enfim, Eu acho que uma coisa ainda que acontece, né? sim. É um papel, assim, de todas as empresas mesmo, mostrar para os clientes toda a complexidade, né, do processo, enfim, a escolha dos principais parceiros, de parceiros que vão estar com eles a longo prazo, né? E a gente sabe que esse tema de EPC é um tema que tem muitos desdobramentos, né? A gente tem um tempo um pouco limitado, mas com certeza vamos ter algumas outras rodadas aí para falar ainda mais profundamente aí sobre esses pontos que você citou, viu, Geraldo? Agora, partindo para a parte final, a gente faz algumas perguntas para todos os participantes que passam pelo Photoball Talks, e eu queria que vocês respondessem para mim de forma breve, né, a visão de vocês sobre o mercado de energia solar brasileiro. Então, a minha primeira pergunta é: quantos giga de volume instalado vocês acreditam que a gente vai ter no Brasil em 2020? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? É boa. Difícil. Bom, é difícil. Eu posso começar falando. O mercado sentiu muito, eu disse, a fuga do capital. O capital deu uma sumida no mercado, né? Por conta dessas incertezas que o Thiago vinha falando, que o próprio Geraldo mencionou. O que tem de usina em construção já pronta para ser inaugurada, eu acho que a gente deve atingir a marca no final do ano próxima aos 7 GB. A gente está hoje com 5,5. É porque tem contratos muito longos, usinas para ser entregue até 2025, então é difícil fazer uma estimativa, não sei como que o mercado vai reagir, se vai ter todo mundo hoje está com medo de uma tal segunda onda, né? Nós, na Compass, a gente, com as informações que nós temos de pessoas de mercado, que a gente trabalha com o mercado financeiro, que tem esse tipo de análise mais específica, a gente acredita que não haverá isso, mas havendo, é tudo um pouco muito incerto ainda, né? Então, eu acredito que a gente deva chegar aí, fazer mais 1 giga, aí, um pouco mais de 1 giga até o final do ano. GD e GC, né, no total. Thiago, Geraldo. Somando o que o Caio falou, é difícil responder essa pergunta, porque se você fizesse essa pergunta antes do coronavírus, talvez a gente tivesse uma resposta mais preparada já para dar, com os últimos estudos da Greener ali atualizados, mas eu entendo que realmente não vai ser um crescimento acelerado como se esperava, pode ser em torno dos números que o Caio falou. Eu não sei o quanto, já que a gente não está envolvido com GC diretamente, eu não sei o quanto as grandes usinas de GC estão ou tiveram atrasos nas suas entregas por conta do corona. A gente sabe que o mercado de GD ele teve uma baixa muito grande, em especial o mercado residencial e o mercado de menor porte, vamos dizer assim. Então, eu acredito mais ou menos na marca do que o Caio está falando, mas você fez uma pergunta difícil, assim, da gente conseguir dar um posicionamento no meio de um coronavírus, mas eu acredito que realmente não vai ser algo muito otimista. Eu acho que vai ser do realista para o pessimista.
Eu também vejo que é difícil chegar na marca de 7, viu? Sim, tem alguns projetos grandes, falando de GC, né? Mas GC que chega a essa conta muito mais rápido, né? Alguns projetos atrasaram, principalmente no estado de São Paulo, grande. Alguns grandes, né, no Nordeste, né, tiveram uma redução, outros recuaram aí estrategicamente 6 meses, 8 meses, né? Enfim, eu não acredito muito. Mas também uma coisa que a gente deve ver muito aí, existem projetos grandes, já instalados, que não estão dando a capacidade prevista ainda, tá? Eles tiveram alguns revés, né, tanto eles de projeto, tanto eles de manutenção, né, inclusive de parametrização, né? Então, isso acaba dando uma dificuldade, não é medida, né? Às vezes você monta uma usina e você fala assim, olha, partiu a usina, mas você não está dando a capacidade de geração ainda prevista, né? E mesmo até porque você não fecha o ano gerando, você mede aí um ano de geração, né? Para conseguir atingir as metas aí previstas, né? Então, eu acho um pouco difícil por conta de que o dinheiro encareceu, tá? O formato do dinheiro aí, dos financiamentos mudou. Há uma retração, né? E que eu acho que essa retração ainda, o Caio está mexendo muito mais com isso do que eu, mas eu acho uma retração especulativa, né? Que há um medo do investidor, né? E que isso resulta em dificultar o financiamento ou até mesmo a forma de aporte prevista antes para iniciar um projeto. Tá? Então, acho que tem muita coisa ligada que ainda eu acho cedo para ver. Talvez no final de agosto a gente tenha uma certeza melhor aí, né? E lembrando que um projeto de grande monta é muito tempo, no mínimo um ano para construir. Né? Só para complementar, mano, eu queria falar mais uma coisa também que é importante. A gente enxerga que o mercado vai sentir muito de GD mesmo, de GC, do fotovoltaico, por conta do Mercado Livre. O Mercado Livre sentiu muito o fechamento do comércio. A redução da demanda de energia foi muito importante. Então, esses projetos aí vão ter o cronograma atrasado, como o Geraldo disse, talvez não sejam para já. O mercado está começando a retornar, mas a demanda de energia foi muito baixa. A gente vai ter uma mudança grande, né? Por outro lado, isso vai impulsionar a tarifa de energia, vai ficar mais cara. Isso vai aumentar a atratividade do solar. Aí tem a regulamentação, que pode sofrer alteração. Aí tem toda essa equação complexa. A segunda pergunta tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Acho que está um pouco mais no controle de vocês, essa segunda pergunta. Então, eu queria saber se vocês pudessem escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de geração fotovoltaica, o que vocês escreveriam? Quais parâmetros? Acho que essa é a primeira pergunta. Em relação ao quê? Em relação à segurança, em relação à discussão que está tendo de quilowatt-hora 1 para 1, qual... Seria livre mesmo, assim. Seria livre. O que você acha mais importante para vocês? Ok. Bom, da minha parte, eu acho que, como tanto o Caio como o Geraldo já tinham levantado essa bola no começo, a gente precisa ter um alinhamento de normas de segurança mínima. A gente ainda não tem uma quantidade de normas para fotovoltaico e tão quanto fiscalizações para isso, para que realmente você consiga garantir uma segurança maior e não que você tenha alguns integradores que nunca fizeram um sistema fotovoltaico ou nunca estudaram sobre, instalando na casa das pessoas e telhado caindo. A gente tem uma série de imagens de telhados caindo pelo Brasil, porque não foi feito um cálculo estrutural. A gente tem uma série de casos de inversores que pegaram fogo porque não tinham nenhuma proteção. Então, eu acho que com relação à segurança precisaria ser feito algo um pouco mais diligente, vamos dizer assim, para que realmente possa estar uma coisa um pouco mais alinhada. E com relação à parte das tarifas,
É um pouco delicado, porque para a gente é bem interessante que seja 1 para 1 no Brasil inteiro o tempo inteiro. Então, eu só acho que qualquer tipo de transição, como o que foi proposto, ela tem que ser uma transição. Então, olha, a norma começa a valer a partir de tanto, vocês têm até não sei lá quando para entregar, todo mundo que tiver parecer de acesso tem até não sei lá quando para entregar, parará, e aí a partir de tal, como começar, porque é delicado assim a gente fazer uma virada de chave muito grande que se impacta um mercado que anda ao contrário da crise, né? Enquanto a crise está existindo, o mercado de fotovoltaico ele não parou de crescer nos últimos anos. Então a gente tem que ter muita atenção com as empresas que estão fomentando emprego para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais equilibrada, que eu acho que é o que vai acontecer nessa próxima retomada de mudança de norma que está vindo. Perfeito. Bom, eu vejo dois pontos muito fortes aí, né? Uma, eu acho que, completando um pouco a palavra que o Thiago disse, a certificação. Acho que a certificação é uma coisa que devia ser buscada a todo momento, por todos, né? Pelas associações aí constituídas, né? Ou seja a BGD, seja a Absolar, eu acho que é um ponto de partida muito interessante, né? Fazer uma certificação de construção, criar um selo que dê garantia e qualidade a quem faz as coisas corretamente. E vai começar a excluir quem não faz uma qualidade boa e que leva isso ao risco e até atrapalhar o mercado nosso, né, que no começo foi dito, né, a gente chega num ponto que isso não é bom para ninguém, né, não é bom concorrente nosso fazer más instalações, né. Eu sempre torço para que ele faça uma excelente instalação, porque isso vai gerar outros clientes, enfim, né. E uma outra regulação é com relação à concorrência das concessionárias, né? Hoje as concessionárias dificultam muito para ser de acesso, dificultam em alguns pontos de conexão, né? Existe aí investimentos a serem feitos, né? Ou já investimentos já feitos que eles dificultam também. E isso, no começo, o Thiago estava dizendo uma coisa muito importante. Depende do preço, se é com conexão ou sem conexão. Nós podemos lembrar aí que tem um ano atrás, aí 6 meses atrás, um ano atrás ou mais, tem empresas que construíram no norte de Minas e ficaram 6 meses, quase um ano sem conectar. Investimento feito, sem conectar. Imagina se você já tem venda de energia, se você já negociou sua venda de energia por vários clientes, o valor que você não deve estar pagando de multa ou comprando energia no mercado para entregar. Sabe, isso nem que muito falado, mas isso é um sério problema de conexão, né? E que normalmente acaba excluindo, e o investidor tem medo. Ele fala, por que você não quer colocar conexão? Não, porque conexão é uma coisa que não existe a lei, existe a lei. Não, mas só que a lei depende muito da concessionária, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um bom relacionamento, mesmo assim é difícil. Enfim, é uma coisa difícil que eu acho que a lei devia ser um pouco mais rígida, né? E você, Caio? Bom, o que eles estão dizendo, Thiago, tanto o Thiago quanto o Geraldo, está 100% correto, mas para resumir, acho que todo mundo está procurando aqui no mercado, quem quer permanecer no mercado por muito tempo, é previsibilidade, né? Tanto o ambiente positivo jurídico, vamos dizer assim, para a gente entender como pode ser o modelo de contrato, como isso vai se comportar ao longo do tempo, quanto também na questão da segurança. Acho que vários dos problemas que a gente mencionou durante essa conversa aqui se resolveriam com medidas simples que se utilizam no mercado de engenharia e construção, para você certificar que um projeto está correto, você certificar que a construção está correta. Isso é simples. Existem entidades que fazem isso. Isso custa? Claro que custa, mas isso é muito menor o custo do que quando você tem sérios acidentes ou empresas que não entregam aquilo que prometem e a insatisfação de clientes. Então, a gente vê muitas pessoas mencionarem o solar que tiveram uma experiência negativa, não por conta do sistema em si, sim por conta do que foi prometido e do que foi efetivamente entregue. Então, acho que o que todo mundo procura é um ambiente seguro, onde a gente consiga saber, olha, vai acontecer daqui 60 anos uma coisa, daqui 5, daqui 2, daqui 3, tem esses gatilhos, isso é transparente, essa lei está sendo bem interpretada. Isso tem essas confusões, né? Os estados interpretam de uma maneira diferente de outra. E
com a concessionária é um problema, principalmente para quem quer uma conexão, né? Para quem pede uma conexão nova. Um problema sério. Mas eu acredito que o foco todo seria nessa questão de previsibilidade, de ter um ambiente jurídico favorável e de ter normas técnicas que sejam cumpridas por todos. Muito importante para você ter, realmente, precisar ter uma estrutura para poder entregar algo para o cliente. E resumam para mim a percepção de vocês sobre o mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra. Crescente. Qual? Potencial, né? Eu definiria como potencial. Perfeito, perfeito. E por fim, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Café. Pão de queijo, café. Eu comi 2 fatias de queijo, um copo com limão e 2 castanhas, porque eu fui obrigado a entrar numa dieta hoje. Então, não foi tão divertido meu café da manhã. Mas foi Só para o isso. fotovoltaico. Começou o plano Marshall para recuperar o peso, né? Recuperação. Eu queria ter comido pão de queijo também, mas não tinha. Eu sou mineiro também, mas foi só café hoje. Bacana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. As portas do Fotovoltaico estão sempre abertas aí para quando vocês quiserem participar de próximos episódios, tá? Martin, você quer complementar alguma coisa? Só quero agradecer, só repetir o papel do EPC, do installer, hoje nesse tempo é fundamental, né? Quem tem contato, quem precisa manter o mercado rolando são vocês, né? Vocês precisam convencer agora o cliente final para continuar fazendo o projeto nessa época cheio de insegurança, cheio de talvez medo, né? Então, com todo o apoio que a gente pode dar, eu quero agradecer vocês e força junto, né? Nosso mercado aqui vai continuar unstoppable, minha palavra, por energia solar. Obrigado. Obrigada, gente. Um bom trabalho para vocês, viu? Pessoal, muito obrigado. Obrigado Bom pelo dia. convite. Boa semana. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.